E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai estudar o nosso último problema envolvendo casos de estequiometria, né? Casos particulares. Nós já estudamos estequiometria ideal, pureza, rendimento e excesso de reagentes. Agora a gente estuda a última parte, que são as chamadas reações consecutivas. Vamos lá, então. O que são reações consecutivas? Nada mais é do que quando a gente tem um processo que vai envolver uma sequência de reações. E aí, justamente, eu tenho uma reação que acontece após a outra. Tá? Então, a gente precisa aí saber como lidar com isso, sem precisar ficar fazendo vários cálculos. Quando isso acontecer, né, o que a reação consecutiva vai mostrar para a gente? Que o produto de uma reação será o reagente da próxima reação. Então, assim, o que eu formei em uma pode ser que eu consuma na outra, tá certo? E aí a gente vai precisar ir eliminando o que a gente chama de intermediários de reação. E como que a gente resolve, de maneira bem simples, problemas envolvendo reações consecutivas? A gente monta o que a gente chama de equação global e calcula do jeito tradicional que a gente viu lá em estequiometria ideal. O que é essa chamada equação global? É a soma de todas as etapas. Então, a gente vai pegar cada uma das etapas, né, se essa reação acontecer em uma, duas, três, quatro etapas, não importa, vai analisar cada uma delas, fazer esse balanceamento e vai conseguir eliminar todas elas e resumir em uma única equação dita global. Só que aí tem um detalhe interessante. Se você faz a soma correta, ou seja, a soma das equações, né, de cada uma das etapas já balanceada, a sua equação final global já sai balanceada. E aí você consegue eliminar todos esses intermediários. E aí a sua equação fica muito mais simples. Vamos ver agora exemplos de exercícios envolvendo reações em etapas. Tá aqui. Primeiro exemplo. Considerando a sequência de reações, calcule a massa de ácido sulfúrico, né, H2SO4, produzida a partir de 4 toneladas de enxofre. Vamos analisar aqui quais são as substâncias que o exercício vai trabalhar. Perceba que ele fala de massa de H2SO4, tá aqui a equação com o ácido sulfúrico, essa última. E ele pergunta, né, ele dá como informação que eu tenho 4 toneladas de enxofre. Enxofre tem o símbolo S, é essa substância aqui, ó, na primeira equação. O que tem de diferente aqui do que a gente viu? Até agora, a substância que ele pedia e a substância da qual eu tinha informações estavam na mesma equação química. Aqui não, eu tenho equações diferentes, então eu preciso juntar todas elas para conseguir ter aí uma maneira mais simples de resolver, tá certo? Detalhe, a gente vai pegar cada uma dessas equações agora e fazer o balanceamento separadamente, ok? Às vezes pode já estar balanceada, às vezes não. Por exemplo, essa primeira aqui já está balanceada, mas essa aqui, essa segunda, não está. Então, vamos lá. Quando eu analiso, né, as 3 equações em conjunto, o que eu percebo? Na hora de fazer o balanceamento, eu peguei a primeira e multipliquei por 2, tá? Todo mundo por 2, mesmo ela já estando balanceada. Essa segunda, fiz o balanceamento normal, e essa terceira já estava balanceada, mas eu também multipliquei todo mundo por 2. Por que eu fiz isso? Para conseguir eliminar os intermediários. Como que eu sei o que vai ser intermediário? Eu vejo o que tem em comum em cada uma das equações. Por exemplo, eu tenho em comum essa parte, né, o SO2 aqui e o SO2 aqui. Para que ele seja eliminado, significa que tudo que eu formar de SO2 tem que ser consumido na etapa seguinte. Então, olha só, eu tenho aqui que eu formo 2S2 e na etapa seguinte eu já consumo 2SO2, tá certo? Assim, a gente pode cortá-lo na hora que a gente vai somar. Mesma coisa aqui com SO3. Eu formo 2 desse e consumo aqui 2 desse, ok? Detalhe interessante, se eu não fizesse isso, eu não conseguiria eliminar eles da minha equação global, tá? Aí a equação ficaria enorme e eu teria problemas com isso, tá certo? Então, como eu consigo aqui eliminar, posso cortar. Assim,
Quando eu monto a equação global, o que vai sobrar? Nos reagentes, sobra 2S, está aqui 2S. Sobra 2O2 da primeira e 1O2 da segunda. Então, quando eu somo tudo, dá 3O2. E sobra 2 águas aqui na terceira etapa, 2 águas. Ou seja, quando eu junto tudo isso, o único produto aqui que me sobrou foi o 2H2SO4. Vamos conferir se está balanceado. 2S, aqui 2S. 3 vezes 2 vai dar 6 oxigênios, com mais 2 aqui, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4 Hs vai dar 4 hidrogênios, aqui também 4 hidrogênios. Perceba que essa equação global saiu certinha, já balanceada, como eu consegui analisar aqui cada um dos casos separadamente. Tá certo? Vamos lá então agora. Agora sim a gente parte para o exercício. Equação global é essa daqui. Ele me deu informação dessa em substância e pediu dessa daqui. Primeiro passo, depois de montar a equação balanceada, leitura molar. 2 mols desse, formando 2 mols desse. Próximo passo é fazer a adequação. Como? Ele me pediu massa de ácido sulfúrico, só que aqui está mol. Uso massa molar. Por isso que ele já deu aqui essas informações. Mesma coisa, ele me deu massa de enxofre, né, tonelada, uma medida de massa, e a gente tem mol, também vou precisar. Ou seja, está aqui a minha transformação. 2 vezes 32, que é só do S, 2 vezes 98, que é de todo o ácido sulfúrico. Lembrando que aqui que eu tenho que manter a proporção, ó, 2 e 2. E por fim, os dados do exercício. 4 toneladas X. Por que eu não transformei? Grama, grama, tonelada, a resposta aqui X vai ser em tonelada também. Multiplicando em cruz, a gente vai chegar nisso daqui. Já isolei o meu X. Vamos simplificar o que dá para simplificar. 2 corta com 2. 4 com 32 dá para simplificar também. Vai dar 8 embaixo. Por fim, a única conta que eu vou precisar fazer, 98 por 8, X vai ser 12,25 toneladas, né, como eu disse que mantém a unidade, de ácido sulfúrico. Então, a partir de 4 toneladas de enxofre, eu produzo 12,25 toneladas de ácido sulfúrico. Beleza? Vamos para mais um exercício agora envolvendo reações consecutivas. Tá aqui. É possível obter etanol através da fermentação alcoólica da glicose. Um dos materiais a ser fermentado é a cana-de-açúcar, fonte de sacarose, ocorrendo a sequência de reações abaixo. A partir de 68,4 kg de sacarose, qual é a massa de etanol que pode ser obtida? Então, vamos lá. Deu a sequência aqui, 2 etapas. Quais substâncias ele falou para a gente? Aqui, ó, massa de sacarose, ele me deu, essa é a sacarose. E ele quer massa de etanol, esse é o etanol. Ah, se eu não soubesse, bom, sacarose e esse daqui que é a glicose são moléculas importantes para você saber a fórmula molecular. Além disso, o que sobrou aqui? Água e gás carbônico. Assim, a única diferente aqui, caso você não saiba a fórmula do etanol, é a que sobrou, é essa daqui. Beleza? Então, cuidado com isso. Estão em equações diferentes. Vou ter que fazer justamente o balanceamento de cada uma, tá certo? Caso elas não estejam balanceadas, para eu poder cancelar. Vamos conferir. Essa daqui, ó, 12 carbonos, 2 vezes 6 dá 12. 22, com mais 2 aqui, 24. 2 vezes 12, 24. 11, mais 1, 12. 2 vezes 6, 12. Essa primeira está balanceada. Essa segunda também, ó, 6 carbonos, 2 vezes 4, 2 vezes 2, aliás, 4. Com mais 2, 6. 12, aqui 2 vezes 6, 12. E aqui 6, justamente 2 e com 4, 6 também. Como elas já estão balanceadas, eu posso fazer a soma. Só que cuidado, perceba que aqui eu formo 2 moléculas de glicose e aqui eu estou usando apenas uma. Para eu eliminar a glicose da minha equação global, eu vou multiplicar todo mundo nessa segunda etapa por 2. Então, quando a gente faz isso, a gente tem essas equações. A primeira do jeito que estava, a segunda todo mundo multiplicado por 2. Agora eu posso cortar. Tudo que eu formo de glicose eu consumo. Equação global, sacarose, foi o que sobrou, mais água, formando
4 moléculas de etanol mais 4 moléculas de gás carbônico. Agora a gente segue de maneira tradicional. A equação global já está balanceada. Faço agora a leitura molar. 1 mol de sacarose formando 4 mols de etanol. Adaptação. Tanto quilo quanto aqui que ele pediu massa, né? Os dois estão em mols, tem que usar massa molar para os dois casos. Fazendo aqui a massa molar de cada um, eu sei que 342 gramas de sacarose vai formar aqui 4 vezes 46 gramas de etanol. E por fim, o dado do exercício, 68,4 quilogramas x. Perceba aqui, ó, grama a grama, aqui embaixo quilograma, o x também vai sair em quilogramas, tá bom? Bom, montando aqui a nossa equação, né, a nossa regra de 3, aliás, e isolando o x, a gente consegue simplificar. 68,4 por 342, a gente sabe que 342 é 5 vezes maior, tá? Então, sobra o 5 embaixo. Fazendo agora a conta, 4 vezes 46 dividido por 5, a gente chega em 36,8 quilogramas de etanol. Então, dessa quantidade de sacarose, eu produzo 36,8 quilogramas de etanol. Fechamos aqui também mais um exercício. Caso você não conseguisse enxergar essa simplificação, pode resolver normalmente aqui todo mundo multiplicando em cima, depois dividindo, que dá certo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim dá certo, ok? Fechamos aqui o nosso estudo de estequiometria ideal e cada um dos problemas envolvendo o que a gente acabou de estudar, ok? Pureza, rendimento, excesso de reagentes e reações consecutivas. Vamos fazer mais exercícios agora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.